Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 4 de março, estamos na sexta-feira, depois de cinzas. A leitura de hoje é do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 1 a 9. Assim fala o Senhor Deus: grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuamos e ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio? O dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Meu irmão, minha irmã, o tempo da Quaresma é tempo de penitência. Em todos os nossos esforços penitenciais, porém, há sempre o perigo do egoísmo e do orgulho. Procuramos a perfeição pessoal diante de Deus, nos pondo em um pináculo sem nos preocupar com o próximo. A religião se separa da vida concreta, da relação com as pessoas, como se fosse uma realidade à parte, o domínio do sagrado. Deus e eu, e o resto, não importa. A leitura de Isaías nos acautela contra esse erro. Com efeito, a igreja, neste tempo de esforço ascético, ouve esse texto do Antigo Testamento para endereçar os esforços penitenciais no caminho certo. Não buscar ter uma relação privilegiada com Deus, mas procurar progresso nas relações interpessoais. Uma das práticas privilegiadas neste tempo da Quaresma é o jejum. Trata-se de uma prática penitencial muito tradicional, já no Antigo Testamento. O jejum, porém, não pode ser realizado como uma ação exterior, desligada da prática das obras de misericórdia. Um jejum unicamente ritual não é agradável a Deus. Por isso ouvimos pelo profeta: deixai de jejuar como até agora. É isto que chamais de jejum, dia agradável ao Senhor? Acontece que no dia do vosso jejum, continuais nos vossos negócios e oprimis todos os vossos operários. Jejuais, continuando as contendas e rixas, e bateis nos outros impiamente. Podemos, com efeito, nos aproximar de Deus com pretensões de sermos religiosos, piedosos, unicamente por praticar a religião. Mas a religião não se limita às práticas religiosas. Estas devem ser acompanhadas de obras de misericórdia. Acaso o jejum que prefiro não será este,
quebrar os grilhões iníquos, soltar as cordas do jugo, deixar livres os quebrantados, romper toda a opressão? Não será também repartir teu pão com o faminto, recolher na tua casa os indigentes e os errantes? Quando vires algum nu, veste-o e não desprezes a tua própria carne. Não basta somente uma proximidade ritual de Deus. A Deus agrada, sobretudo, a proximidade nossa com os pobres e sofredores. O jejum autêntico e as obras de misericórdia chegam quase a divinizar a pessoa humana. Pela caridade, o ser humano resplandece a glória de Deus. Nesta quaresma, procuremos praticar a penitência e as obras de misericórdia.